Inaugurado em 2008, o Museu do Futebol será reaberto hoje depois de muita expectativa. O Álvaro Nocera esteve por lá e traz agora em primeira mão algumas novidades para os apaixonados pelo esporte. Localizado sob as arquibancadas do Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu, o Museu do Futebol reabre nesta sexta-feira. Fechado para reforma desde novembro do ano passado, o espaço ficou mais interativo. A secretária de Cultura de São Paulo, Marília Marton, destaca a importância do espaço para a cidade. Bom, eu acho que a gente primeiro precisa lembrar que a gente está num lugar icônico, né? A gente está dentro do estádio do Pacaembu, que tem uma história para o estado, para a cidade, muito importante. A gente gosta sempre de lembrar que os primeiros jogos aconteceram aqui no estado de São Paulo, né? O Charles Miller, ele lá em Paranapiacaba já fez aqueles jogos que a gente conhece bem das histórias, e a importância da gente ter essa memória representada nesse lugar que fica no centro do coração, né, paulista, e a gente poder apresentar essa nova exposição. Marcelo Duarte, um dos curadores do espaço, disse que não há museu no mundo como este. O Museu do Futebol, ele é único, você não vai encontrar e eu viajei bastante nesse período de pesquisa, visitando outros museus e memoriais, não tem nada parecido com o nosso, que conte a história do futebol de uma maneira tão lúdica, tão divertida e cada vez mais moderna, né? Esse processo de renovação foi justamente para trazer mais tecnologia, para trazer novos visuais, né? A gente está hoje na época do TikTok, então tem essa linguagem no museu. A gente trouxe jogadores mais contemporâneos, porque a gente quer que as pessoas continuem gostando dos seus times, mas se interessem também pelo futebol como um todo. O futebol feminino brasileiro ganhou um espaço destinado exclusivamente às mulheres, que foram proibidas de jogar futebol entre 1941 e 1979. O museu ainda traz a luta antirracista de Vinícius Júnior, atacante da seleção brasileira. A secretária de Esporte, Coronel Helena Reis, afirma ser importante a inclusão de pautas como essa no museu. Porque existe aquela máxima que o museu tem, no imaginário popular, que o museu tem coisas antigas. E aqui a gente vê esse tratamento de questões que são muito atuais, a questão da inclusão, a questão do combate a alguns preconceitos e tudo mais. Então, o futebol, ele tem esse alcance da massa. E quando um museu se predispõe a trabalhar essas temáticas, isso acaba atingindo um número muito maior do que qualquer outra campanha. De acordo com a secretária de Esporte, o museu traz história e valores para as crianças. Valores como o respeito, como a amizade, como o fair play, e tudo isso sendo apresentado para o universo infantil dentro desse contexto de resgate histórico, também é algo que contribui muito com a formação desses jovens. Como falar de seleção brasileira sem mencionar o Rei Pelé? Uma tarefa impossível. O camisa 10 da seleção, vencedor de 3 Copas do Mundo, agora tem uma sala só para ele. A gente está falando de um ícone, né? O Pelé é o rei. A gente, quando sai do país, não tem a menor dúvida que a gente é realmente reconhecido por ele. Ele foi uma pessoa que foi um grande embaixador do Brasil no mundo, e para nós é importantíssimo ter ele maior aqui dentro, é poder contar mais das histórias dele. O Pelé era uma figura, né, peculiar. O Pelé era separado do Edson, e poucas pessoas conseguem entender essa brincadeira ou não que ele fazia com ele mesmo. O Museu do Futebol reabre nesta sexta-feira, com entrada gratuita até domingo.